Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. As pessoas do mundo e os que cuidam das religiões, os que criam as religiões, pois as religiões muitas são criadas pelos humanos, eles estão cada vez mais cheios de querer criar leis, criando novas leis, modificando, adaptando as leis, adaptando as religiões à vontade dos próprios humanos. Quando na verdade uma religião, que quer dizer religação com Deus, quer dizer religar com aquela vontade original de Deus, com aquele plano original de Deus de tornar a terra um paraíso com humanos, perfeito com humanos, do jeito que Deus criou. Então, Deus muitas vezes ele pede que a gente volte ao estado inicial em que foi criado. Ele diz: arrepende-se e volte, né? Não faça mais isso. É mais ou menos dessa forma que Deus diz, e não criar novas leis para fazer a vontade humana e adaptar as religiões aos humanos, mas sim adaptar os humanos às religiões. Cada um por si só deve procurar fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, e para isso adaptando-se aos seus princípios e não ao contrário. Mas o que a gente vê, o que a gente ouve é pessoas dizendo: Deus aceita todas as pessoas, Deus aceita todo mundo, Deus aceita as pessoas do jeito que ela tiver. Jesus, quando veio, ele andou com os ladrões, com as prostitutas, com as pessoas de vida errada, quando na verdade ele veio exatamente para os doentes. Ele veio como médico para o doente, ele veio para curar, mas ele veio para curar, porque ele veio porque tinha algo errado. Ele não veio para aceitar do jeito que estava, mas para deixar o seu evangelho no ouvido das pessoas, né, para falar, para repassar através dos discípulos. E essas pessoas, ouvindo o que ele estava falando ali, ouvindo e colocando em prática, adapta-se à vontade de Deus. Então, quando ele diz àquela pecadora, né, ninguém te condenou, né? Aquele que tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí ninguém atirou. Foi saindo um a um e Jesus falou: ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vá e não peque mais. Quer dizer, não faça o que você vinha fazendo. Então, porque ela tinha um erro, né? Então, essa pessoa deveria, a partir dali, procurar se esforçar para não cometer mais aquele erro, porque Deus curou a partir dali. Ele veio para isso. Aí tem pessoas que dizem: não, Deus aceita todo mundo do jeito que está. E Deus é um Deus bonzinho que aceita tudo. Se fosse assim, ele não precisava ter vindo para pregar o evangelho, para deixar a gente, né, para plantar aqui o trigo e deixar as pessoas colhendo esse trigo, deixar as pessoas cultivando esse trigo, né, no meio do joio, que o inimigo veio depois e plantou o joio. Então ele não precisava, bastava ele vir uma única vez e vinha e levava todo mundo e salvava todo mundo, mas ele veio para pregar e ele veio para trazer a espada, onde as pessoas vão lutar. Ele disse: eu não vim para trazer a paz, mas a espada. Então as pessoas espiritualmente vão guerrear ali. Talvez o joio com o trigo dentro de si mesmo, porque cada pessoa porta isso, o joio e o trigo. Né? A capacidade de desenvolver o joio e desenvolver o trigo. Então é cada um que vai lutar dentro de si mesmo e vai individualmente chegar até Deus. Quando a gente prega, a gente não está tentando fazer com que as pessoas se acheguem a Deus pela nossa vontade, mas isso é a vontade de Deus, que quer que elas cheguem, e elas diretamente com Deus, cada uma. Não é ninguém que vai curar o outro, pois todos precisam de cura. É que de alguma forma todos os que irão ouvir a palavra de Deus vão ouvir. E aí, se não é por a gente, é por outra pessoa. Uma hora elas vão ouvir uma vez, 10 vezes, 1000 vezes. Tem pessoas que vão ouvir poucas vezes, muito. E todo mundo vai entender e vai ter a informação de que Deus tem esse plano de salvar a humanidade, e as pessoas vão entender 100% que esse plano existe, e aí vai depender delas decidirem ou não seguir esse plano. E aí no Evangelho de Deus Jesus prega que não, ele não prega que aceita todas as pessoas como elas estão, mas ele não veio para o meio de quem estava, dos aqueles beberrões que estavam tomando vinho ali, para sentar-se com ele e tomar vinho junto com eles, né? Mas ele veio para que aquelas pessoas
deixasse de ficar tomando vinho e se tornasse mais parecido com ele. Cristo, o cristão é para imitar Cristo. O cristão tem que seguir o modelo de vida que viveu Jesus Cristo. Então é a gente que tem que mudar alguma coisa e se adaptar. E voltar ao estado original que Deus criou a gente, né? Perfeito. E aí, para os que dizem, para as religiões que falam que Deus aceita as pessoas, todas as coisas do jeito que estão, que Deus é bonzinho, ele é um bonzinho, mas é um Deus de justiça, então ele prega, ele dá as instruções, ele dá todas as oportunidades. Sodoma e Gomorra teve oportunidade. Deus pregou através dos seus profetas para aquelas cidades, falando que se elas não se arrependessem, iriam ser destruídas. E foi o que aconteceu. Teve que ser destruída porque senão aquela cidade ia contaminar todas as outras cidades em volta, pois aquela cidade estava crescendo na maldade e não achava mais pessoas dignas. E Deus vai formar a sua população de humanos para viver na terra e são dessas pessoas. Então a cidade teve que ser destruída. E Deus não ficou contente, ele fica triste, pois ali morreu crianças, morreu animais, coisas que ele preza muito. E ele fica triste com isso, mas ele deu a oportunidade e a cidade não mudou o seu coração. Então ela teve que ser destruída. Então Deus não aceita todas as coisas como elas estão. Uma prova disso é Sodoma e Gomorra. Então aquelas religiões que falam que Deus aceita tudo como está, que Deus perdoa, são religiões que querem agradar aos humanos, que querem agradar aquelas pessoas que só vão passar a ir para a igreja, a seguir uma religião, se for uma religião boazinha, uma religião cheia de facilidade, cheia de acesso, cheia de permissões. Então elas querem, na verdade, que a sua igreja passe a ter cada vez mais pessoas, mas são pessoas de pensamento vago, pessoas enganadas que acreditam que basta, que a gente pode fazer tudo, que basta seguir numa dessa religião e estar fazendo aliança com Deus e estar fazendo a vontade de Deus. Mas essas religiões, elas são falsas, essas que pregam a facilidade, porque Deus disse: no mundo tereis aflições, no mundo, porque Deus dá a permissão, mas não é Ele que está governando todas as coisas, Ele dá a permissão. Então a gente tem que estar andando com Ele para a gente pedir permissões, pedir para que a vontade dEle permita que a gente tenha um alívio, que a gente tenha uma vida um pouco menos sofrida, mas enquanto o mundo estiver sobre a permissão de Deus, mas não está governado por Deus, a gente vai ter aflição. E a gente não vai ter uma religião boazinha, uma vida boazinha, uma vida cheia de conforto, uma facilidade a todo momento. Só quando Deus voltar, que trouxe as bem-aventuranças, quando Ele voltar para governar a terra inteira, como Ele fez no início ali com Eva e Adão, é que o mundo vai ser bom para os humanos. Mas até lá a gente vai atravessar as dificuldades, as barreiras, o deserto, a dor, passar pelo fogo. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Por isso que tem essas dificuldades aí. E as pessoas que querem uma vida boazinha, uma religião fácil de seguir, uma vida cheia de conforto, elas estão, na verdade, confiando no governo desse mundo, no governo que está governando agora. E esse governo, ele pode dar momentos bons, mas depois vem a cobrança. Então, se alguém disser, não, agora a vida é assim, a gente pode fazer essas coisas desse jeito, quem não pensar assim é antiquado, é ultrapassado, essa pessoa não está pregando o evangelho certo. Então, essa pessoa não está pregando, pois os discípulos de Jesus deixaram escrito que se alguém vier com outro evangelho, não acredita, pois só a esse que Jesus veio pregar e viver ao mesmo tempo. Ele viveu esse evangelho pregando com ações, com milagres, pregando com sua vida, pregando com sua palavra e ensinando para os seus discípulos. Então é só a gente observar o evangelho verdadeiro, que é o que veio do próprio Filho de Deus, e não
acreditar em todas essas igrejas. Só que elas vão continuar existindo, várias bandeiras, várias igrejas, várias placas de igreja, porque haverá um só rebanho, um só pastor, mas quem vai fazer isso é o Cristo quando voltar, que vai juntar. E aí tem pessoas em muitos apriscos que ele fala, ovelhas que estão em outros lugares, mas que vão juntar-se ao único rebanho dele. Mas isso é só ele. E até lá, a gente tem que ter essa liberdade de cada um ter a sua igreja, de cada um ter, mas é cada um com Deus ali, procurando saber da verdade, né? Que Deus mostra se você tiver realmente no seu coração a intenção de procurar saber a verdade. Deus vai te mostrando e vai te levando ao caminho certo dele. E aí, mas o caminho certo dele não é essa coisa de que tudo é liberado, que Deus aceita todas as coisas. Pelo menos isso, essa informação você tem que saber, porque o evangelho não é para agradar, mas é para limpar aquilo que tem de errado na vida de cada um. Por Deus falou que todos pecaram e todos precisam da sua misericórdia. Amém? Então esse é o vídeo de hoje. Deus não aceita todas as pessoas e todas as coisas do jeito que elas estão. Mas a gente tem que mudar. E não é mudar, reformar para uma coisa nova. É mudar, voltar para o estado original. Deus criou a gente simples e não com tantas coisas que a vida moderna nos ensinou a seguir.